Senhoras, senhores, autoridades presentes, internautas que nos acompanham pelo canal da Câmara de Piraí no YouTube, pelo Facebook, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, daremos início à audiência pública que abordará os problemas no setor de transporte municipal e intermunicipal de passageiros em Piraí e adjacências. Será oportunidade também de debater e propor soluções para o corte e sobreposição de linhas, itinerários, redução de horários, reajustes de tarifas e manutenção da frota de coletivos das empresas concessionárias do transporte público. Informa ainda que, visando dar mais ampla divulgação à referida audiência pública, bem como discutir com a comunidade local a qualidade e a necessidade de implantação dos equipamentos mencionados, foi publicado no portal institucional da Câmara Municipal de Piraí, assim como nos veículos de imprensa, a designação dessa reunião para o dia de hoje no plenário desta Casa Legislativa. Lembro que as perguntas para os convidados podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa@pirai.rj.leg.br. Repito, imprensa@pirai.rj.leg.br e pelo Facebook oficial da Câmara. Por determinação da presidência, convido para compor a mesa as seguintes autoridades: o presidente da Câmara Municipal de Piraí, vereador Alex Joaquim, autor do pedido da realização desta audiência pública. Convido também para ocupar os seus devidos lugares os vereadores Alexandro Sena Silva Ocena, Carlos Alexandre Correia da Silva o Xandeco, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, Ronaldo Correia Leite, o Didi, Sebastião dos Santos Justiniano, Vicente Celestino do Nascimento Vicente de Arrozal. Agradeço a presença de todos os vereadores e, por determinação da presidência, convido também para compor a mesa as seguintes autoridades: Dr. Plínio Martins, coordenador jurídico do CODECOM da Alerj, Dr. Sebastião Rodrigues Pinto Neves, representando o deputado estadual Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Convido o diretor operacional do DETRO, Alexandre Silva Pimenta, para compor a mesa. E representando a Aviação Cidade do Aço, Carlos Alberto. Convido ainda o doutor Rodrigo, subprocurador da Câmara Municipal, também para participar da mesa de serviço. Boa tarde a todos. Gostaria também de convidar o secretário de Transporte do município de Piraí para compor a mesa conosco. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos. Quero aqui dar uma boa tarde aos nossos internautas, dar aqui início a essa cerimônia, dizer que estamos fazendo com muita boa fé, esperamos ter bons resultados e podemos juntos, né, fazer o melhor para a nossa cidade. Na qualidade de autor do pedido desta presente audiência pública, tenho a honra de declarar instalados os trabalhos. Dando prosseguimento à audiência pública,
passo a palavra, vou passar a palavra a cada vereador para expor, né? Peço para sermos todos breves. E tem um tempo máximo aqui, mas eu não vou estipular um tempo. Peço só que seja breve. E começando, cedo a palavra ao vereador Alexandre Sena Silva. Vereador Sena. Boa tarde a todos. Primeiro, queremos agradecer a presença de todos aqui e dizer que esperamos que não fique só em audiência pública, só em palavras. Acho que nós temos que ter as ações. Posso, sem humildade alguma, dizer que sou conhecedor bastante do serviço de transporte, pelo fato de já ter trabalhado nisso a minha vida toda, como funcionário e também como proprietário. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre esse tema, e vivo na vida pública há mais de 20 anos. Existem alguns pontos aqui que podem ser lembrados. A gente precisa mudar o modelo de transporte, o serviço de transporte de Piraí. O modelo se encontra o mesmo desde quando se foi instalado o serviço de transporte público no município de Piraí. Isso precisa ser mudado. Algumas ações precisam ser feitas por alguns pontos. Primeiro, para dar existência, ou melhor, dar às empresas condições de sobrevivência e dar ao usuário também as condições de serem atendidos como um todo para a sua comodidade. O município de Piraí cresceu muito, populacionalmente e demograficamente, e a gente precisa atender esses pontos que ainda não são atendidos. Por isso, já tivemos reuniões com a Comissão de Transporte do município, com as empresas, com no caso a Cidade do Aço, com o secretário de Transporte, para que se mude. Estou aqui até com algum modelo para a gente provocar essa discussão, depois eu entrego aos senhores, para que nós mudemos o serviço de transporte. Tá? A gente não pode ficar só querendo que as empresas façam os horários, e sim que mude o serviço. Rapidamente encerrando, eu acredito que podem ser tocados os pontos da retirada dos cobradores aqui. As empresas têm essa tendência, porém, tem pontos a serem ajustados. No caso da Cidade do Aço, são 10 sessões de Barra Mansa até aqui, se eu não me engano, até Piraí. São profissionais cobradores, cerca de 30 que ficarão desempregados. Avaliar os riscos do serviço prestado só pelo motorista em condições da rodovia. E também realizar o serviço de mecanismos eletrônicos, tipo o cartão de catraca eletrônica, para que atenda, não atrase os horários. Verificar a possibilidade de atender as regiões que ainda não são atendidas, como eu já falei, e implantação desse novo modelo de transporte. Então, esse novo modelo se dá por conta do serviço estar totalmente desatualizado e tem que fazer essa nova implementação, e eu entrego aos senhores para provocar essa discussão aí. E, por enquanto, é só. Com a palavra, vereador Xandeco. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao presidente por essa audiência tão importante para o nosso município, que possamos assim sair dessa audiência com um resultado positivo, porque estamos cansados aí de ver reclamações na rede social em prol do transporte público do nosso município. Então, que possamos sair daqui enriquecidos hoje para poder contribuir mais ainda em prol da nossa população de Piraí. Boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista. Abre mão. Com a palavra, vereador Didi. Boa tarde a todos. Mesa, diretora, presidente. Saímos daqui hoje praticamente satisfeito, principalmente com a população, que eu tenho certeza que nesses últimos anos aí tem reclamado bastante. E como nós já tínhamos antecipado lá dentro com a Cidade do Aço, entendemos plenamente a situação de todos os empresários, tá? Mas, infelizmente, atrás dos empresários, atrás da empresa, existe a causa maior da nossa região, que é a população. E nós temos que estar aqui defendendo a população. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Com a palavra, vereador Vicente.
Boa tarde aos convidados, à mesa de apoio e os internautas. Gente, eu estou aqui defendendo o município de Piraí em geral, mas eu, como residente de Arrozal por 54 anos, Arrozal ficou travado justamente pelo sistema instalado de transporte rodoviário aqui ultimamente. Piraí não consegue gerar emprego para Arrozal. Volta Redonda nos acatou, nos acolheu muito bem, a CSN. Os funcionários, eu tenho 2 filhos que trabalham na CSN, está sendo penalizado porque não se cumpre esse horário mais de ônibus. Infelizmente, assim, a gente não consegue mais. Eu, antigamente, quando eu fui rodoviário por 33 anos em Volta Redonda, fui criado dentro da aviação elite. Eu andei 2 horários adiantados porque nunca pude contar com esses horários da Cidade do Aço, infelizmente. O problema da Cidade do Aço para a gente que mora no meio do caminho de Arrozal começa aqui em Piraí e penaliza nós dali para lá. O trânsito de Arrozal para Volta Redonda não é difícil. E se a gente catar o carro da gente, a gente tem a opção para o Pinheiral. Mas, infelizmente, o problema da empresa hoje, da Cidade do Aço, surge aqui, está penalizando nós lá em Arrozal. Então, a gente precisamos urgentemente que seja feito um estudo. Parece que essa concessão vai até 2023, que eu fiquei sabendo. Até 2023 a gente não tirar o cobrador, porque essa linha de Arrozal é muito longa. Mesmo que o processo chegou aí, é impossível o motorista, 2 horas de trajeto, 4 sessões de passagem, dirigir e cobrar. Então, Arrozal pede, pelo amor de Deus, para ser revisto. Eu vim defender isso aqui hoje, eu nem vi nessa coisa aqui hoje. Vim defender essa tese de tirar o cobrador de imediato. E também ver se a gente consegue estender o K9 até Arrozal. O resto fica no que for decidido aqui, mas eu estou defendendo essa tese aqui hoje, de não tirar o cobrador de imediato agora. Pelo amor de Deus. Porque, olha, Piraí não emprega a porcentagem de trabalhador que nós temos lá, entendeu? Nós estamos com quase 10 mil moradores e vivemos num processo de 3 mil. Então fica difícil. Então eu quero que se acate isso aí, se possível. Obrigado. Antes de passar a palavra para os convidados, eu informo que a transmissão está sendo feita pelo Facebook da Câmara, pelo YouTube também da Câmara, e as perguntas podem ser enviadas por e-mail através do imprensa@pirai.rj.leg.br. imprensa@pirai.rj.leg.br e pelo Facebook da Câmara. Neste momento, fará uso, pelo tempo máximo de 5 minutos, o secretário municipal de transporte de Piraí, Daniel Miceli de Freitas. Boa tarde a todos os colegas. Queria saudar aqui também os internautas presentes. Dizer assim que eu fico muito feliz, tá, presidente, de estar sendo convidado por essa casa para a gente também poder expor, né, a gente que vem aqui representando o executivo. Eu acho que tanto o legislativo quanto o executivo, nós só temos um intuito aqui, que é prestar um serviço de forma adequada para a nossa população, e a gente vê que isso não vem acontecendo. Né? Um dos princípios que regem a administração pública é o princípio da continuidade. Quando nós adentramos, dia 4 de janeiro, na Prefeitura de Piraí, vimos uma situação no transporte que não nos agradou. De forma exaustiva, fizemos diversas reuniões com as empresas, com as concessionárias, né? Fizemos diversas notificações, porque uma das obrigações do Poder Executivo, que está dentro do contrato, é fiscalizar o contrato, e isso a gente fez de forma incansável, diariamente. Trouxe aqui alguns documentos que comprovam, que eu acho que ao decorrer, para eu não atrasar muito, nem tirar um pouco do tempo da fala dos colegas, a gente pode mostrar o decorrer da nossa reunião. Então, a gente vem fiscalizando de todas as empresas. Fiscalizamos todas as empresas, até porque, para a gente abrir um processo de instauração punitiva, nós primeiro temos que fiscalizar. Né? Se o problema continuar recorrente, é o que está acontecendo na nossa cidade, o problema vem recorrente,
sem que a gente consiga sanar nenhuma das nossas solicitações, a gente vai ter que tomar medidas mais coercitivas para que a gente alcance o êxito para o transporte coletivo da nossa cidade. Porque nós não vamos deixar de forma alguma que isso atinja a nossa população. Tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra. Agradecendo ao secretário municipal de transporte de Piraí, Daniel Nicelli de Freitas. Passa a palavra agora ao doutor Plínio Lacerda Martins, coordenador jurídico do CODECOM e promotor de justiça aposentado, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo vereador presidente, Alex Joaquim, a quem eu gostaria de estender o cumprimento aos vereadores, às demais autoridades aqui da mesa, também ao doutor Sebastião, meu colega da LERJ. Estou aqui em nome do deputado estadual Fábio Silva, da Comissão de Defesa do Consumidor, e quero agradecer a honra de comparecer a esse convite para tentar, de alguma forma, contribuir para a audiência pública. Meu nome é Plínio Lacerda e, como foi dito aqui, eu tive uma experiência já como promotor de justiça e hoje estou atuando na Comissão de Defesa do Consumidor, coordenando a coordenação jurídica envolvendo as ações coletivas da CODECOM. O que é a CODECOM? A CODECOM é uma Comissão de Defesa do Consumidor que atua nas pretensões individuais e coletivas envolvendo as violações do direito do consumidor. E aqui me faz lembrar uma passagem do desembargador Cláudio Viana, o idealizador da Imerge, que sempre valorizou a chamada justiça multiportas, dizendo o seguinte, que a justiça não tem uma porta só. A jurisdição é um monopólio estatal, isso é verdade, mas a justiça não. O que significa dizer que, através dessa audiência pública, é possível, sim, reunir pretensões, buscar debates e buscar satisfações e soluções envolvendo uma justiça dos usuários do serviço público. A CODECOM está aqui à disposição para propor ações coletivas envolvendo violação do direito do consumidor. Recebemos com muita alegria a carta do presidente encaminhando a demanda. Nós, a princípio, encaminhamos à Comissão de Transporte da LERJ, aqui representado pelo doutor Sebastião, ao entendimento que, envolvendo o descumprimento de contrato de concessão, a priori deveríamos primeiro verificar, para até somar, junto com a Comissão de Transporte, a necessidade ou não de propositura de ações coletivas. Como os senhores sabem, às vezes, nem sempre o judiciário é o melhor palco, é o melhor cenário para resolver questões que podemos resolver aqui na localidade. Então, nesse sentido, a gente coloca à disposição, tanto da Comissão de Transporte, como aqui da Câmara de Vereadores, bem como dessa audiência pública, à disposição para o que for melhor para a violação do direito do consumidor. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a palavra do doutor Plínio Lacerda Martins, coordenador jurídico do CODECOM. Passa a palavra, pelo tempo máximo de 5 minutos, ao senhor Sebastião Rodrigues Pinto Neves, que representa o deputado estadual Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transporte da LERJ. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui primeiro os representantes aqui, a população de Piraí, a mesa na pessoa do vereador Alex Joaquim, cumprimentar todos os vereadores dessa egrégia Câmara, dizer que, assim como nosso nobre colega Plínio, representante da LERJ, foi muito feliz, a função nossa do Poder Legislativo é fiscalizar e tomar uma decisão que seja coerente, que seja equilibrada, que traga um resultado positivo para a população. Então, o deputado Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transporte da LERJ, se colocou à disposição da Câmara de Vereadores da população dessa querida cidade, para a gente tentar uma solução, de fato, equilibrada. Aqui, o momento do transporte público, como eu ouvi falar aqui, tem 2 vereadores que atuaram como meio de transporte e têm o conhecimento. O transporte público, assim como a saúde e a educação, é essencial para a nossa população. Mas, infelizmente, vem passando um momento muito delicado com a pandemia, que traz
o ponto final, um desequilíbrio que afeta diretamente a população, que depende de transitar, ir trabalhar, ou ir ao médico, e se locomover. Então, vamos, de fato, tomar uma posição equilibrada, com muito cuidado, logicamente, cumprindo o nosso dever de fiscalização e cobrar, lógico, das empresas concessionárias de serviço público um resultado positivo, uma melhora no serviço para atender não só a população da cidade, mas a população ao redor aqui, que também depende desse transporte intermunicipal de passageiro. E estamos aqui à disposição de Vossa Excelência e da população de Piraí para trabalharmos juntos e tentarmos uma solução pacífica e de agrado à população. Agradeço ao Dr. Sebastião Rodrigues Pinto Neves, representando o deputado estadual Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transporte da Alerj. Com a palavra agora o diretor operacional do DETRO, Tenente-Coronel Alexandre Silva Pimenta. Senhor presidente, boa tarde, demais vereadores, aos presentes, aos que estão assistindo pela internet. O DETRO agradece a oportunidade e o convite, né? E como foi dito pelo nosso amigo da Alerj também, a gente está aqui para ajudar a buscar soluções, né? A tomar ações radicais e somente punitivas não é a solução ideal. O DETRO já vem, eu assumi a diretoria técnica operacional em fevereiro, e o presidente que assumiu em dezembro, Sérgio Figueiró, determinou que a gente buscasse, dentro das demandas, das denúncias de ouvidoria, de Ministério Público, as melhores soluções dentro da situação atual de pandemia. A gente tem notificado as empresas, tem feito reuniões, já fizemos reunião com a cidade do Aço lá no DETRO, e buscando a adequação de demanda, momento crítico financeiro e a situação que está passando todo o mundo, né? Então, o DETRO, também como órgão fiscalizador e até de cobrar, né, mudança das empresas, a gente tem buscado as melhores soluções dentro do momento de caos. Então, estamos à disposição para buscar essas soluções e colocar a população, que é o maior interessado e que melhor deve ser atendido, de uma forma que seja a adequada de momento. Obrigado. Agradeço ao Tenente-Coronel Alexandre Silva Pimenta, diretor operacional do DETRO. Passo a palavra agora ao senhor Carlos Alberto, representando a aviação Cidade do Aço. Boa tarde a todos. Agradecemos ao presidente Alex pelo convite de participar dessa audiência pública, que, na nossa percepção, é um momento da gente unir forças para que o serviço de transporte do Estado do Rio de Janeiro saia da situação que o doutor Sebastião nos citou aí. Eu, complementando a palavra do doutor Sebastião, digo o seguinte: o setor de transporte hoje está na UTI. E como o setor de saúde nosso também passa por dificuldades, imagina o problema que nós estamos passando. É de conhecimento aqui do diretor do DETRO, o coronel Pimenta, que nós, Cidade do Aço, fizemos várias solicitações de suspensão temporária de linha. Dessas situações, muitas delas foram deferidas pelo DETRO. Exemplo, linha Barra do Piraí, Nova Iguaçu. Ela está suspensa temporariamente. Linha Barra Mansa Rio, via Seropédica, via Universidade Rural, está suspensa temporariamente. Barra Mansa Mangaratiba, via Itaguaí e Itacuruçá, está suspensa. E assim, entre outras. Por que nós estamos mencionando isso? Nós estamos mencionando isso porque nós estamos na UTI. Todas as empresas de transporte do Estado do Rio estão numa situação bastante deficitária. Os percursos esses que eu citei, mais alguns que eu não me venho à mente agora, a gente só estava tendo despesa, não estava tendo retorno. E nós temos uma concepção do transporte, ele tem 3 agentes do transporte, que esses 3 agentes têm que se satisfazer, esses três agentes. Quais são esses agentes? É o concessionário, né, que tem uma finalidade empresarial nisso, é o poder concedente, através do Poder Executivo, tanto do Estado quanto do município,
e da população, que é através da Câmara de Vereadores. E a gente, muito tempo no transporte, a gente vê que esses três agentes estão se distanciando. Nós estamos se distanciando um do outro. Como disse o vereador Sena, nós temos que trazer isso aí por um campo mais comum, em que todos sejam atendidos. Tanto o concessionário, que tem a finalidade empresarial, o Poder Executivo, que tem o dever de suprir a população no direito de ir e vir, e o Poder Legislativo para atender a população da melhor maneira possível. Isso aí é a mensagem que a Aviação Cidade do Aço deixa para a gente iniciar os nossos trabalhos aí. Obrigado pela oportunidade, presidente. Agradeço ao senhor Carlos Alberto, representando a Aviação Cidade do Aço. Eu reforço que os convites foram enviados também para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que entrou em contato, tem uma defensora acompanhando essa audiência de forma remota, representantes também de outras empresas que atendem ao município de Piraí, infelizmente, que não enviaram representantes. Falando em representante, eu passo a palavra agora e peço para se dirigir à nossa mesa, à frente, o engenheiro representando a Secretaria Estadual de Transporte do Estado, Sérgio Marcolini. Com muita honra que a gente está aqui, representando a Secretaria de Estado de Transportes. O secretário Juninho do Pneu nos pediu que estivesse aqui presente para acompanhar, especialmente, as reivindicações da população aqui de Piraí. E estamos presentes aqui, prontos para ouvir e levar até a autoridade do Estado as reivindicações da cidade. Agradeço também e convido para fazer uso dos assentos aqui na frente o senhor Álvaro Gonzalez, arquiteto da Secretaria Estadual de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, demais autoridades presentes, senhores vereadores e todos os representantes aqui de pessoas que vieram contribuir com esse debate. Quero reforçar aqui as palavras do meu colega Sérgio Marcolini, no sentido de dizer a vocês que estamos com os nossos ouvidos bem atentos às reivindicações que daqui surgirem, para levá-las ao nosso secretário Juninho do Pneu, e junto com o DETRO, já que somos instituições que trabalham juntas, né, possamos buscar soluções a partir do que aqui for debatido. Muito obrigado. Obrigado, senhor Álvaro Gonzalez, arquiteto da Secretaria de Estado de Transporte. Neste momento, vamos abrir um pouco para os internautas que, através da nossa página no Facebook, tem feito comentários, também através do nosso e-mail. O senhor Vandeir Martins, ele alega que os trabalhadores da cidade de Piraí, que trabalham em outras cidades, como Volta Redonda e Barra Mansa, pedem, pelo amor de Deus, que tenham mais responsabilidade, de acordo com os horários das empresas, que muitos estão sofrendo atrasos no momento do itinerário, que são longos os períodos esperando os ônibus. Também a Zenaide Sancler, ela agradece e parabeniza pelas palavras, e você conhece a situação, falando dos vereadores. A Gilmara Costa falou que acha um absurdo tirar os cobradores do serviço. Também senhor Eric Batista, criticando o posicionamento da Cidade do Aço, Aviação Cidade do Aço. A senhora Gilmara Costa também, falando que com ou sem cobrador, já é horrível os horários andarem certo, imagina se deixarem somente os motoristas. Um responsável da Cidade do Aço dizer que a empresa está na situação de UTI é lamentável.
Dando prosseguimento agora, passo para o presidente Alex Joaquim. Infelizmente, eu tenho que lamentar a ausência da empresa Expresso Real Rio, né, que retirou uma linha de circulação, uma não, são 3, né, fazem o bairro Cacaria, nessa cidade, a Celopédica, a Vila Geni e a Campo Grande. Então, a população da comunidade está sofrendo muito. Fica aqui o meu pedido ao Detro, né, na pessoa do Tenente Coronel Pimenta, que eu conheço, já da PEMERG, foi um brilhante comandante ali no 28, subcomandante. Então, eu peço encarecidamente, Coronel, que possa reforçar, né, a fiscalização em cima dessa empresa, que, falando aqui a linguagem popular, está cagando na cabeça da população. Infelizmente, é o que a gente vem presenciando dessa empresa, que é a segunda audiência pública que nós fazemos aqui, e não mandam representante, eles não comparecem, e está pouco se lixando para a população de Piraí. Coronel, quer falar alguma coisa, Coronel? Como foi dito anteriormente, nós estamos chamando as empresas para reunião, né, estamos buscando as soluções. Essa empresa já foi notificada, já foi autuada diversas vezes, e o presidente tem determinado que dê um prazo de 30 dias para que sejam feitas as regularizações, e, se não for cumprido, vai ser autuada novamente, inclusive podendo ser suspensão da concessão e a determinação que outra empresa assuma aquele trajeto. Agradeço as colocações do Tenente Coronel. Infelizmente, né, a gente viu o trabalho do Detro, eu presenciei, tem um amigo que está galego, né, galego? Infelizmente, a empresa sofre sanções e continua a não prestar o serviço. É isso que é revoltante, né, da gente observar. A gente fica cada dia mais triste com a realidade do nosso país, porque você vê que a empresa não está fazendo o serviço que deveria ser feito, o Detro faz o papel dele e a empresa continua a fazer o que bem quer com a população de Piraí. Então, fica aqui mais uma vez o nosso pedido, né, que o Detro possa fazer essa fiscalização e autuar novamente, e caso a empresa não cumpra com as suas obrigações, ela possa, né, ter essa sanção de perder a linha. Assim, a gente não sabe até onde, né, o Detro pode ir em relação a isso, mas de coração fica aqui o nosso pedido, porque quem mora, os 1.500 mais ou menos moradores daquele bairro, não sabe o que fazer. À noite não tem ônibus, né, na madrugada não tem ônibus, eles colocaram um horário de 8 até às 6 da tarde, e depois disso, eles devem pensar que ninguém trabalha mais, ninguém necessita mais dessa linha. Fica aqui mais uma vez uma colocação. Algum vereador quer fazer uso da palavra novamente, fazer alguma colocação? Presidente, eu gostaria de dar uma sugestão. A gente acompanha como funciona essa questão das concessões, e a sugestão vai para o senhor Pimenta. Talvez a Real Rio queira essa punição. Eu acho que o foco tem que ser na suspensão dos direitos dela de prestar serviço a todas as concessões. Porque se você pega, a gente sempre ouve falar assim, a linha boa e a linha ruim, uma compensa a outra. Se você pega a linha ruim e tira ela dessa obrigação, você vai estar ajudando a empresa. Então, o ideal é ela perder os direitos dela de prestar qualquer serviço, que aí ela se veria na obrigatoriedade de cumprir a linha da Cacaria. Porque pegar a linha da Cacaria, que não é uma linha que tenha tanto retorno para o empresário, você está beneficiando a infratora. Obrigado. Infelizmente, algumas ações dependem de política. A gente tem que seguir o que é previsto em lei, o que está previsto nos decretos, nas concessões que foram feitas por licitação. Então, as licitações são por linhas,
por seções, por empresas, por lotes, né? Então, o DETRO, infelizmente, a gente não pode ir além do que está previsto na lei. A gente sabe, e tem empresa que está mostrando para a gente em reuniões lá, olha só, não é que eu não queira atender a linha, né? A gente está falando hoje especificamente da Cidade do Aço, que está aqui, né? E como nós tivemos a reunião com eles, tivemos com a empresa que também não está presente, e eles mostram para a gente, porque a gente tem um boletim de operação mensal, né? São ofertadas, nesse caso da linha Cancaria, 15.500 assentos mês, e a ocupação deles hoje está sendo de 6.200 pessoas. Então, não está chegando nem a 50%. Tem empresa que está mostrando para a gente e a gente não tem como falar assim, olha, não faça, tem que fazer porque é o que está previsto na licitação. Mas tem empresa que consegue provar para a gente por planilha que ele não está conseguindo transportar passageiro nem para pagar o óleo diesel, que subiu 40% nesse último ano, né? E a gente não pode simplesmente falar assim, não, vamos cortar todas as linhas como um castigo. E nós temos a experiência, eu estou no DETRO há 6 meses, mas a gente vem acompanhando, o Galego já está há 30 anos, a gente vem acompanhando como foi a operação de intervenção na Mangaratiba, né, que foi dividido em vários grupos para assumir. Hoje tem empresa que fala assim, olha, se você cancelar a linha tal e me obrigar a assumir a linha dela, eu entrego as minhas chaves também. As reuniões que a gente tem feito no DETRO são complicantes, são situações bem complicadas, que as empresas mostram em balanço. Olha, não é que não queira fazer, a obrigação é essa, mas a empresa também tem que pagar. Nós tivemos casos de empresas lá no Rio que demitiram 500 funcionários de uma vez e foram obrigados judicialmente a reintegrar os funcionários, pagar o salário, se ele, né, não tem sem ter receita. Nós temos uma situação que as empresas têm que pagar, que é a TVF, todo mês, por carro, e eles foram simplesmente obrigados a parar no início da pandemia, algumas empresas ficaram 6 meses sem rodar, e agora estão sendo obrigados a pagar essas taxas. E o DETRO vai fazer o quê? Não, a gente entende que eles não produziram, né, como a gente dá o exemplo lá, eu tenho uma fábrica e sou obrigado a ficar fechado 1 ano. E no dia seguinte eu tenho que entregar 1 milhão de caixas do produto que eu não produzia. Não tem como, é inviável. E a gente não consegue, porque no atual momento de recuperação fiscal, isso implicaria em renúncia de receita. A gente tem tentado buscar com as empresas, buscar junto à LERJ, porque as decisões maiores estão nessas cadeiras. A vereadores, deputados, senadores, deputados federais, porque o DETRO vai cumprir o que está previsto na lei. Se o governador disser que não é para abrir mão da TVF de 3, 4 meses que as empresas ficaram paradas, o DETRO não tem como fazer renúncia de receita, até porque é cometimento de crime. Então, a gente está num dilema muito sério que tem que ser resolvido nesse âmbito aqui. É sentar, propor, mandar para a LERJ vai propor ao presidente, o presidente vai fazer um projeto, se for o caso a nível federal, como estão tentando aí o subsídio às empresas, vai ser Câmara dos Deputados, Senado e Presidência da República. A solução hoje é política, mais do que financeira. Com a palavra, vereador Sena. Pois a gente está percebendo aqui também uma cobrança em cima do DETRO, que é necessária, até porque a maioria das linhas aqui são intermunicipais, né? E tem um reaproveitamento dessas linhas para fazer do município. Então, a gente quer também, secretário, ações concretas, né? Acho que a cobrança é em cima do DETRO, por conta das empresas Viação Cidade do Aço, Piraí, Barra Mansa e Piraí Seropédica, Viação Barra do Piraí IP ou Barra do Piraí, que são as linhas, lá da Serra do Matoso, que faz Serra do Matoso e Itaguaí, porém nós temos as linhas municipais, né? Então é por isso que nós precisamos, bato na tecla, do remodelamento do serviço de transporte do município de Piraí. Então fica uma pergunta também, secretário, ações concretas, né? O que o município está pensando antes de 2023 que rompe a concessão, porque se nós esperarmos a concessão acabar para que nós façamos algo, aí talvez a gente provoque aí uma descontinuidade nos serviços de transporte, né? E a gente percebe, dentro desse remodelamento, como que atenderão Enseada das Garças, Sanatório da Serra, Bairro Jaqueira, partes afastadas de Arrozal, que Arrozal cresceu muito, que Arrozal, para quem não conhece, hoje representa 1/3 da população do município de Piraí. Então nós precisamos atender com melhor qualidade, Estrada da Cachoeira, ali, aquela parte Arrozal, Fazenda da Grama, Morro do Cruzeiro,
Fraternidade, Bela Vista com maior intensidade, e todo Arrozal, Pitangueira, Pedreira, né, vereador? Então a gente precisa também das ações do remodelamento, principalmente do serviço municipal. O intermunicipal não tem muito remodelamento a fazer, não. Tem que cobrar as ações que se faça o serviço. Se o Estado tem que colaborar, subsidiando a empresa ou a prefeitura no serviço municipal, tem que subsidiar. As empresas também, se for esse o caso, das avaliações financeiras das empresas, assim que o faça. Agora, o que não pode é a população do município de Piraí ficar nesse lenga-lenga, nesse nhenhenhé, e as coisas não andarem e não atender a contento nossa população da forma do respeito que merece. Com a palavra, o secretário municipal de transporte. Eu acho muito pertinente a pergunta do vereador. Né, o vereador Sena já teve em algumas reuniões com a gente, já discutimos esses assuntos, né? Só que nós estamos apenas há 6 meses dentro do governo, né? Lógico que a gente, todo mundo que está aqui, é um pouco conhecedor da lei. Nós estamos com o PPA da gestão passada, nós temos o nosso planejamento, lá dentro da área do transporte, tem um planejamento de mobilidade urbana, que vai começar a ser executado em 2022. Só que nós estamos aqui, eu acho que a gente tem que resolver de forma imediata os problemas que foram apontados para acontecer essa audiência pública, né? Falamos aí em tentar resolver de forma amigável, mas tem hora que não dá para ser mais amigável, né? A gente tem que cumprir o contrato. Se a gente ficar amigável, a gente não vai conseguir atender os anseios da população. Eu queria aqui mencionar alguns detalhes que estão acontecendo hoje em relação à Cidade do Aço. A Cidade do Aço, a gente vem fiscalizando ela, né, desde janeiro, já mandamos mais de 7 ofícios, diversas conversas com o Carlos Alberto, tudo de forma amigável, né, tentando, às vezes, sanar alguma cobrança de algum vereador, a população também fica cobrando, né, e a gente tenta sempre fazer o melhor. Estamos trabalhando de forma exaustiva para trazer a melhor prestação de serviço para o nosso município. Porém, mandamos as notificações. Quando que a gente recebe a resposta? Agora, 17 de junho. Né? Isso, se todos lá forem pegar o contrato, vai ver que isso causa uma caducidade na concessão, a gente podendo tomar medidas punitivas, sim, para que a gente tenha uma melhor prestação de serviço. Então, se a gente não conversar com a empresa não resolver, a gente não vê outra forma a não ser uma medida punitiva, né? Até porque nós estamos com planejamento orçamentário da gestão passada, as coisas, já resolvemos algumas situações, implementamos mais um horário na Fazendia, o vereador Junão, né, que fica naquela área ali, né, Junão, de Santanésia, já é conhecedor disso, e estamos trabalhando para chegar nas outras áreas também que o vereador Sena falou. Só que isso demanda de planejamento administrativo, é isso que a gente tem feito, é isso que o prefeito Tutuca tem feito, de forma, que eu posso te falar assim, muito organizada. A gente vem vendo a cidade aí, durante esses 6 meses, o quanto a gente trabalhou e o quanto já ocorreu uma mudança de benefício para a população, só que a gente não consegue resolver as coisas em 6 meses. Né? A gente passa por processos licitatórios, processos totalmente burocráticos e de muita responsabilidade. A gente vai atendendo, sim, ali um cenário, outro, mas a gente não consegue resolver tudo, até porque é um problema que vem já dentro aí há 8 anos, né? E não conseguiram resolver. Mas isso aí eu tenho certeza, se nós continuarmos trabalhando da forma que a gente vem trabalhando, em 4 anos, eu tenho certeza que o transporte público coletivo da nossa cidade vai estar avançando e vai ser modelo para outras cidades do interior e até para outras regiões. Não tenho dúvida disso, secretário. Com a palavra agora o vereador Xandeco. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta que não é assim minha, foram várias mensagens que eu recebi de moradores de Arrozal, do Varjão, por representante da Cidade do Aço, sobre essa questão de tirar os cobradores. A preocupação da população é o seguinte, igual o nobre amigo Vicente já relatou, hoje com os cobradores, muitos horários já são atrasados, e principalmente a segurança dos usuários dos ônibus, tirando os trocadores. E o que a Cidade do Aço pode fazer para estar revendo isso, para que isso não aconteça?
Com a palavra, o Carlos Alberto, Cidade do Aço. Sobre a questão dos cobradores, isso aí é uma tendência em toda empresa de ônibus, a gente não trabalhar com o cobrador. E nós tomamos essa decisão para ver se a gente consegue se manter no mercado. Quanto aos atrasos, nós estamos fazendo um novo quadro de horário. Esse novo quadro de horário vai ser submetido ao DETRO, o DETRO aprovado. O que é esse quadro de horário? Nós não vamos diminuir o horário, nós vamos aumentar o tempo de percurso para evitar o atraso pela cobrança pelo motorista. Esse aí é o nosso esquema operacional que nós estamos fazendo, com a devida aprovação do DETRO, para a gente poder executar esse serviço sem os referidos cobradores. Com a palavra, vereador Vicente. Eu, como representante de Rosal, peço aqui aos nobres vereadores e quem puder interceder para, até 2023, não mexer com os cobradores de Rosal. Tira aí, pelo amor de Deus, porque a linha é longa, a linha é de 2 horas. A maioria dos moradores de Rosal trabalha em Volta Redonda. Sabemos da deficiência que a pandemia está causando muita coisa. Mas na época da vaca gorda funcionava. A Rosal não pode ser penalizado por isso. Então eu peço aqui que os nobres vereadores, ao representante do DETRO, até o Sr. Carlos Alberto também, revejam essa situação. Eu só estou colocando para fora o que a gente que é líder lá em Rosal, eu e Sena aqui, a gente que anda lá na Canela em Rosal, a gente sabe. Então eu acho melhor ser revisto isso aí. Se a gente tem que aturar a Cidade do Aço até 2023, a gente vai aturar. E fico muito feliz por essa assembleia que está tendo aqui hoje, que nunca teve, eu não me lembro de participar, porque eu era cidadão comum. Agora eu tenho que representar a classe, a categoria lá. E parabéns ao Alex Joaquim por essa iniciativa, parabéns a todos vocês que estão participando. O Sena é o cara que eu mais conto no meio político aqui, porque vive o que eu vivo, e a comunidade conta com a gente, então não vai ser resolvido dessa forma, tirar o cobrador. Só estou tentando adiantar um impasse que vai se causar em cima disso. Eu, como vereador, estou vendo dos dois lados. Não vai dar certo por enquanto. Então, a gente está aqui transmitindo o que a gente se ouve lá na comunidade. Infelizmente, o processo está aí, o processo chegou, numa linha de 30 minutos, 40 minutos é fácil. Em Volta Redonda, não tem uma sessão. Já aqui com o cobrador já é complicado, eu achava melhor ser revisto. Só estou transmitindo assim como um líder lá de Rosal. Se puder ajudar a gente. Com a palavra, o Carlos Alberto, da Cidade do Aço. Vereador, essa questão sua, nós vamos levar em consideração. Eu só peço aí mais um tempo para a gente levar lá e refazer o nosso, para a gente confirmar ou não a nossa posição. Ok? Ok? Ok, não é para a Câmara, tá ok? Vou levar essa questão e a gente retorna aí com essa... Mais alguém com a palavra? Mais algum vereador vai falar? Não. Alguém da mesa? Secretário? Eu queria também dar minha nota de repúdio também aqui, porque a empresa Expresso Barra do Piraí não compareceu, né? Sim. A empresa Expresso Barra do Piraí hoje tem 35 horários reduzidos, né? Nós estamos notificando também de forma exaustiva e não estamos logrando êxito. É aquilo que eu falo, a gente tenta da melhor forma, a gente quer fazer tudo da forma amigável, mas não vai ser a população que vai pagar isso. A gente não vai deixar que chegue essa conta para a população. Então, infelizmente, eles não compareceram, né, e a gente vai estar, a partir dessa audiência pública, que eu vejo como marco inicial, porque a gente já veio fazendo nosso trabalho de fiscalização, que é uma das nossas obrigações do contrato, a gente vai começar a instaurar processos de punibilidade, porque temos que ter um serviço de transporte adequado para a nossa população. E no governo Tutuca, isso eu tenho certeza que vai acontecer. A gente vai trabalhar diariamente, 10, 12, 14 horas por dia, se for necessário, para que isso aconteça. Mais alguma demanda?
Alguma pergunta aí de internautas? Presidente, muitos internautas questionando o perigo que tem as condições dos ônibus, condições precárias segundo os internautas, e se as empresas têm alguma perspectiva de melhoria desse tipo de equipamento de transporte. A pergunta fica para o Carlos Alberto Sérgio do Aço, o único representante aqui. Hoje, a nossa vontade, como empresários e como concessionário público, é a gente ter a nossa frota atualizada. Mas, infelizmente, na situação que nós estamos passando, que eu já disse aqui que nós estamos em uma UTI, nós estamos na UTI, as pessoas aí não acham que está doendo, mas a situação nossa é muito séria, porque, como disse aí o secretário, né, nós temos um contrato que tem que ser cumprido, mas o contrato tem direitos e obrigações para as duas partes. As duas partes, não é só por uma. E, infelizmente, o secretário Daniel, dentro do contrato nosso de Piraí, tem uma parte que o município não cumpriu. Nós tivemos uma tarifa no início de 2017, a outra nós tivemos no início de 2020, que não foi nenhuma tarifa, foi uma recomposição lá do Piraí Legal. Essa foi 10 centavos, que nem chegou à população, ficou dentro do próprio município. E nós estamos com uma reivindicação dentro do município desde janeiro, e não recebemos resposta. Então, quando a gente bate no contrato, a gente tem que ver que é direitos e obrigações das duas partes. Quanto ao nosso renovação de frota, nós não temos como responder no momento. Nós não temos, porque como a nossa situação e de todas e da maioria das empresas do estado do Rio de Janeiro é muito precária. Muito precária. Tem aqui nas linhas intermunicipais, o diretor do DETRO tem conhecimento disso, que essas demandas chegam nele lá de várias formas, como redução de quadro de horário, redução de itinerário, suspensão temporária de linha. Então, gente, é aquilo que nós citamos no início aqui, nós temos que nos juntar. Então, ela sempre fala, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Mas se juntar, o bicho foge. Então, deixa essa mensagem aqui para a gente se juntar. Se juntar para a gente atender as três partes do processo de transportes aqui dentro do município de Piraí. Obrigado. Eu vou pedir mais uma vez o Carlos Alberto, para ser mais claro, em qual sentido o município deixou de atender, né, dentro do contrato, a empresa Cidade do Aço. Não é a empresa Cidade do Aço, é o contrato. Vamos lá, Daniel. Nós temos um contrato Alex, que prevê um reajuste anual. Não, o senhor disse que o município também está deixando de cumprir com o contrato. Isso. Eu gostaria de saber em qual sentido, para a gente poder ajudar isso. É na cláusula tarifária. Nós discutimos, é uma das pautas aqui também da convocação da audiência pública. Nós tivemos um reajuste em janeiro de 2017, dentro do município. O outro foi uma composição em janeiro de 2020, 3 anos depois. E teríamos aqui, pela cláusula contratual, um reajuste agora em janeiro de 2021. Nós fizemos essa reivindicação e essa reivindicação não foi respondida até agora. Deu para entender, presidente? Entendido. O secretário, qual a palavra? Carlos Alberto, referente ao reajuste, conversamos sim pessoalmente, falamos olhando um para o outro, que o reajuste ainda seria estudado, porque o contrato não estava sendo praticado da forma correta, né? A gente tem um contrato que não tem uma adequação no serviço. Como que a gente entra em janeiro, um governo novo, de mandato, a primeira ação que faz é pedir um reajuste, sendo que o serviço não está sendo prestado. Então, não tem como ter um reajuste de uma tarifa, sendo que a população está pagando com um serviço que não vem sendo cumprido da forma adequada, com os ônibus praticamente, né, antigos, defasados, não atendendo a nossa população,
quebrando toda hora. Então, a legislação prevê, mas tem uma quebra de contrato, falar que tem uma quebra de contrato, isso não existe, né? Eu acho que o serviço que não está sendo adequado, eu acho que isso aí não é uma forma de defesa, né? Porque se a gente for aqui pegar tudo que a Cidade do Aço deixa de prestar para o município, a gente vai acabar essa audiência pública, que eu acho que a gente tomando já as medidas jurídicas para fazer que o contrato se cumpra. E quanto ao reajuste, foi falado para você, sim, eu falei pessoalmente para você, que enquanto você não normalizasse o nosso serviço e entregasse um serviço digno para a nossa população, realmente não tem como acertar um reajuste. A gente está caminhando para a reta final da audiência, essa audiência pública, lembrando que na próxima quinta-feira também teremos às 14 horas uma audiência pública sobre a situação da Nova Dutra. Então, todos estão convidados a prestigiarem e enviar as perguntas pelo Facebook, pelo também o e-mail da Câmara, imprensa@piraí.rj.leg.br. Eu passo agora para as considerações finais, a palavra ao vereador Alexandro Sena da Silva. Bom, primeiro agradecer e repetir o que eu disse no início da minha fala, que não fiquemos aqui só em conversas. Eu acho que as ações concretas, elas têm que ser realizadas, porque senão não justifica nós sairmos dos nossos afazeres. Nossa obrigação de vereador é estar aqui, mas outras obrigações vir aqui conversar e a coisa não andar. Então eu sugiro aqui, fica como sugestão, vamos discutir esse remodelamento do serviço de transporte. Vamos remodelar. A gente tem que ver se as empresas realmente estão nessas condições e encontrarmos uma maneira de atender a população, de dar sobrevidas às empresas, mas que a população seja atendida. A forma de ser feito é juntarmos forças para que as coisas aconteçam. Tá? O Carlos Alberto falou muito bem, vamos juntar forças. Tá? Se tem que a empresa tem que cumprir as obrigações, as empresas têm que cumprir as obrigações delas, que assim nós, como agentes políticos da cidade, que nós façamos, e agentes políticos do Estado, que nós façamos a coisa acontecer. Tá? Mas temos que ter ação concreta. E eu vou bater nessa tecla, tem que haver um remodelamento do serviço de transporte do município de Piraí, já está ultrapassado. Da forma que está, as empresas alegam que não aguentam fazer e a população paga o preço. E a população não pode mais pagar um preço por um ato que deve ser nosso. E outra, o serviço municipal, bato na tecla, se acertar o serviço municipal de Piraí, consequentemente, vai refletir num serviço de qualidade dos serviços intermunicipais. Então, nós temos que fazer esse remodelamento. Vou bater nessa tecla. Então, fica aí a dica, presidente, o secretário, presidente e membros da Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Piraí, que nós façamos ainda essa semana, não deixarmos esfriar, não, que nós façamos ainda essa semana para discutirmos esse remodelamento. Se a Prefeitura sugiro também que a Prefeitura contrate uma empresa, a gente sabe que não é barato, mas é necessário. Se contrate uma empresa de consultoria para dar para a gente condições técnicas para que façamos esse remodelamento de transporte e façamos aqui um serviço de transporte modelo, como o senhor disse, senhor secretário, para o nosso município, para a nossa região, quiçá para todo o estado do Rio de Janeiro. E boa tarde, obrigado pela presença de todos. Isso já está no nosso planejamento, vereador. Obrigado. Com a palavra, o senhor Carlos Alexandre Corrêa da Silva, o vereador Xandelco. Somente agradecer a todos presentes, à mesa, agradecer também a todos os internautas, que infelizmente, devido à pandemia, não pode estar presente, mas assistiu aí. Boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista. Parabenizar o presidente pela convocação dessa audiência pública e agradecer a presença de todos os envolvidos. Se tem uma situação que ficou clara nessa audiência, é a dificuldade de encontrarmos a solução. E ouvir todas as partes, e negociar, e conversar, e tentar alinhar isso é fundamental. A gente sabe da dificuldade das empresas, o senhor Pimenta ali falou a dificuldade do Detro em fiscalizar,
o Estado abrir mão de receita. O senhor Carlos Alberto trouxe aqui a dificuldade das empresas, a gente passou isso, uma situação muito grave ali na Estrada da Fazendinha, a empresa que fazia a linha parou do dia para a noite, e com muito esforço a gente conseguiu fazer uma nova prestação de serviço ali de forma municipal. O secretário Daniel já garantiu uma outra solicitação nossa para a gente resolver o problema do Sanatório da Serra e que isso se estenda a todo o município. Não é uma fase fácil de resolver isso. A pandemia trouxe grandes dificuldades para todos os entes, tanto municipais, estaduais e propriamente dito das empresas de ônibus. Então, assim, a gente tem que chegar numa situação, mas não é fácil. Então, assim, é conversando mesmo, situações como essa, sendo feitas outras vezes, a gente pode avançar. Obrigado pela presença de todos e boa tarde. Com a palavra agora, o vereador Ronaldo Corrêa Leite, o Didi. Ouvindo a todos aí, deu a perceber que, infelizmente, a situação não é tão agradável assim. Há 2 meses atrás, nós nos reunimos, juntamente com o Daniel e o senhor Carlos Alberto, diretor da Cidade do Aço, e vimos que nada mudou. E eu pensando aqui, eu vejo urgentemente a necessidade de trazermos para nós, para Piraí, essa tarefa de modelar o transporte público de Piraí. Não vejo outra alternativa, porque a Cidade do Aço está no UTI. Eu não vejo outra saída a não ser nós mesmos darmos a resposta necessária para a nossa população. Muito obrigado a todos e boa tarde. Com a palavra agora o vereador Vicente Celestino do Nascimento, Vicente de Arrozal. As considerações finais aí, o saldo muito positivo, repito, não me lembro de ter visto nada parecido aqui, poder público, o executivo, o legislativo olhando no olho, na questão do transporte coletivo. Jamais vi, estou te falando sério que eu sempre acompanhei a distância, mas parabéns ao Alex Joaquim. A gente sempre tentou encurtar essa distância, sem ter que vir aqui nesse plenário, essa é a realidade. Eu sou um caboclo que nunca participei de associação, de organização nenhuma, mas sou um caboclo que tem um compromisso, uma meta com a comunidade de Arrozal, sempre tive. Às vezes eu tomava um caminho mais longo, vou até deixar um agradecimento hoje aqui ao ex-vice-prefeito Francisco Perota, que era um cara que tinha um convênio muito bem com os rodoviários aqui. Muitas das vezes no domingo eu ligava para ele ligar para a Cidade do Aço para resolver um problema para a gente lá em Arrozal. O Chiquinho Perota, o senhor Francisco Perota, sempre fazia essa interlocução por mim, independente de eu ser líder. Nunca participei de associação de moradores, nunca, sempre fui o Vicente motorista. Nunca tive vínculo empregatório nenhum com Piraí, mas vejo o sofrimento que é. Repito, hoje, que a gente saia com o saldo positivo daqui da Cidade do Aço, assumir o compromisso que a gente de não mexer com esses cobradores agora nos próximos tempos, pelo amor de Deus, e que conseguimos também chegar a fazer o K9 até Arrozal. Já chega até ali, se pode botar um ônibus de 6 números intermunicipal para atender, porque é um pedido bacana ali dos moradores. O K9 de Pinheiral vai até ali na Dutra. Se possa botar um intermunicipal para a gente ali. E com relação a isso aí também, que a gente entende que o mundo inteiro está quebrado. Mas aonde que se tem vontade de política, as coisas acontecem. O Roma 2 comia essa política aqui de Piraí. Não tinha água, uma empresa de ônibus só. Roma 2 hoje tem 3 empresas de ônibus lá. Então não é nada de penalizar a Cidade do Aço, que a Cidade do Aço sempre teve ISOs, um mérito. A Cidade do Aço foi uma empresa aí de respeito mesmo. Entendemos a situação da Cidade do Aço, mas o cidadão não pode pagar por isso. Está difícil de manter o horário lá em Volta Redonda, na CSN. Aquelas mães de família que trabalham não estão conseguindo. Então a gente pede encarecidamente,
que a gente está em momento difícil, a gente está solidário à Cidade do Aço. Eu que sou morador de Arrozal, entendo lá pelo ano de 74, quando a Cidade do Aço chegou lá, mas que o cidadão não possa, a sociedade não pode ser penalizada em cima disso. Nós somos a última esperança do cidadão para reverter essa situação, infelizmente. Então, a gente contamos com isso aí. Obrigado, vereador Vicente Celestino do Nascimento, Vicente de Arrozal. Com a palavra agora o senhor Plínio Lacerda Martins, coordenador jurídico do CODECOM, promotor de justiça aposentado e que integra a Comissão de Defesa do Consumidor no gabinete do deputado Fábio Silva. Senhor presidente, demais vereadores, demais autoridades aqui presentes, restou somente aqui hipotecar, da parte aqui da Comissão de Defesa do Consumidor, o apoio do deputado envolvendo questões relacionadas ao direito do consumidor. A CODECOM deixa à disposição dos vereadores, em conjunto com a Comissão de Transporte, o deputado Dionísio também aqui, que a gente está sempre alinhando, busca de satisfação de interesses comuns. O fato realmente é uma questão de estado de exceção, estamos passando por um momento difícil, mas muito bem colocou os vereadores aqui. Tudo é possível conciliar, tudo é possível, numa mesa como essa, acordar, chegar a um consenso. Então, deixo à disposição também do presidente, congratular mais uma vez pelo presidente, por essa iniciativa, né, que realmente a casa aqui é a casa do povo e é onde nós devemos buscar com o povo a melhor solução. Muito obrigado. Com a palavra agora o senhor Sebastião Rodrigues Pinto Neves, representando o deputado estadual Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transporte da LERJ. Presidente Alex, parabéns pela iniciativa, a todos os vereadores aqui presentes. O deputado Dionísio se coloca à disposição na Assembleia para atender qualquer demanda do município, qualquer dificuldade. Eu vejo aqui, presidente, temos aqui o Marculino, especialista em transporte. Eu estou falando porque eu já fui subsecretário de Estado de Transporte, que tem um certo conhecimento na área. E o Álvaro, são pessoas que vieram da Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, que têm um conhecimento enorme em relação ao transporte público. Vou até falar em nome de vocês, mas eu acho, secretário, são pessoas que têm a capacidade técnica de ajudar Vossa Excelência no município a planejar um transporte que atenda, de fato, o município de vocês aqui, o município querido, e que, no futuro próximo, é aquele negócio. Nós estamos passando hoje um momento de dificuldade mundial, que todos nós temos que ser positivos, pensar positivo, e que no futuro próximo teremos uma vida muito melhor. Não só na área de saúde, mas também no transporte público, que eu vejo que é um bem essencial e necessário para todos nós. Ao Plínio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar junto com o senhor. Eu sou um promotor de justiça, tenho conhecimento, uma história grande na justiça do Rio de Janeiro, uma área difícil também, que está na área certa, ou seja, no CODECOM. Eu acho que o deputado foi muito feliz em retirar do serviço público, da promotoria, e levar para a Assembleia, porque lá nós precisamos de pessoas maravilhosas. Ao DETRO, que continue nessa ação fiscalizatória, porque é o dever institucional do DETRO. Somos sabedores das dificuldades, os senhores mesmo acabaram de falar da dificuldade que é fiscalizar e punir uma empresa que vem numa situação difícil, mas a vida é feita dessa forma e nós temos que seguir. Ao representante da Cidade do Aço, que tem um futuro aí próximo e que atenda a população com carinho, com qualidade, porque é nosso dever de prestadores de serviço, que é o caso da Cidade do Aço, não só a Cidade do Aço, como as outras empresas que fazem o transporte intermunicipal, que compete à Assembleia Legislativa fiscalizar também através da Secretaria de Transporte e da Comissão. Mais uma vez, presidente, acabei de receber aqui do meu colega aqui, doutor Rodrigo, um ofício pedindo um apoio em relação à BR aqui, né? Eu vou fazer chegar à mão do deputado, com certeza, nós temos dentro dessa bancada progressista deputados federais que podem ajudar nesse pedido, que é uma audiência lá com o antigo DENIT, né, Agência Nacional de Transporte, o NTT, e algumas intervenções que são necessárias. O nosso doutor aqui, o Rodrigo, falou que o município está tendo uma dificuldade enorme em relação a, talvez, até desemprego, porque as ações da CCR pode fechar alguns postos de gasolina, algumas empresas que traz para dentro da cidade de Piraí um desenvolvimento e também emprego. Então, pode contar com o apoio do deputado Dionísio Lins. Ele vai fazer também o requerimento pela comissão e, com certeza, chegará às mãos dos deputados da bancada progressista
um pedido de audiência. Tá bom? Muito obrigado e que nós tenhamos sucesso no futuro próximo em relação ao transporte público do município de Piraí. Agradeço ao senhor Sebastião Rodrigues Pinto Neves. Passo a palavra agora ao senhor Alexandre Silva Pimenta, diretor operacional do DETRO. Em nome do DETRO, agradeço a oportunidade, o convite. Estaremos aqui todas as vezes que chamarem, né, ao nosso presidente, companheiro de corporação. Secretário, mande meu abraço ao prefeito Tutuca, que eu não vejo há muito tempo, mas tive o prazer de trabalhar nessa região por 6 anos. Né? Fui subcomandante do Batalhão de Barra do Piraí, de Volta Redonda, fundei o Batalhão de Resende, trabalhei em Angra. Então, eu tenho um carinho muito especial para essa região, estou sempre aqui, apesar de morar na Baixada, mas eu estou sempre aqui. Então, é um prazer vir aqui atuar e tentar ajudar no que for possível a região. Né? E o DETRO, como foi falado pelo nosso representante do deputado Dionísio, a gente tem a obrigação de fiscalizar. Fiscalizar, atuar, autuar, se preciso, mas a gente tem buscado soluções que não sejam drásticas. Temos empresa lá devendo só ao DETRO 4,5 milhões de reais. Não vamos receber e a empresa não saiu do problema. Então, a gente está tentando buscar soluções de alteração de horários, adequação, supressão de linhas que são sobrepostas, né, como foi falado da região de Itaguaí e Seropédica, que nós já tivemos uma audiência dessa e que a população reclamou, só que a gente tem a convicção e tem o conhecimento técnico dentro dos mapas que 90% do tráfego da linha que foi suspensa era em função da Universidade Rural, que não está tendo aula. Então, a gente não pode obrigar uma empresa a manter uma linha que só transportava aluno, em sua grande maioria. Mas o DETRO está aqui à total disposição e, quantas vezes precisar, aqui estaremos. Né? Se não for eu o diretor, com certeza o órgão estará representado, para que tentar juntos, né, como disse o vereador, buscar soluções e resolver problemas. Causar problemas não irá ajudar o momento. Okay? Agradecendo muito a oportunidade. Agradecemos também a presença do tenente-coronel Alexandre Silva Pimenta, diretor operacional do DETRO. Com a palavra agora o senhor Carlos Alberto, representando a aviação Cidade do Aço. Presidente Alex, agradecemos o convite para participar e todas as vezes que se achar necessário nós estaremos presentes. Esse agradecimento ele vem mais pela oportunidade da transparência que nós, Cidade do Aço, estamos colocando perante a população de Piraí. Transparência essa que, com certeza, vai ajudar a gente a chegar ao denominador comum. Eu repito mais uma vez, se as minhas palavras não foram assim, bem entendidas, fica com a minha intenção. Que a intenção nossa é servir, mas nós temos nossa veia comercial de empreendimento no nosso negócio. E essa audiência pública veio nos dar essa oportunidade de nós sermos transparentes e mostrar a situação da Cidade do Aço, que com certeza sai de várias empresas dentro do estado do Rio. Agradeço a todos aí. Fica com Deus. Obrigado, senhor Carlos Alberto, representante da aviação Cidade do Aço. Com a palavra agora o senhor Sérgio Marcolini, engenheiro da Secretaria de Estado de Transporte. Um grande prazer estar aqui presente hoje, visitando essa agradável cidade aqui de Piraí, né? E quero deixar um abraço a todos de vocês aqui de Piraí, ao prefeito Tutuca, nosso querido Tutuca. Mas foi um grande prazer e uma surpresa muito agradável de ver o presidente Alex, né? A Piraí está tomando uma iniciativa que eu acho que todos os municípios do Brasil precisam tomar. E o Estado também está preocupado com isso. Porque a situação do transporte no Brasil, no mundo inteiro, é caótica. Porque caiu muito a demanda, as empresas encontram dificuldade, a população ficou, de repente, sem transportes. Então, é uma situação complexa, muito complexa. Mas eu assisti aqui, nesta audiência hoje aqui, primeiro uma iniciativa muito positiva da Câmara abraçar esse problema e enfrentar esse problema. Depois eu ouvi todos falando aqui, todos, especialmente os vereadores, palavras muito sensatas,
Falava de que tem que se procurar um entendimento, que tem que se buscar. Ninguém quer matar a empresa, todo mundo entende a dificuldade da empresa, mas não pode deixar o cidadão lá sem transporte. Tem que encontrar a solução. Acho que os vereadores foram muito felizes, todos no seu pronunciamento, em buscar o entendimento. E é dessa forma mesmo. Eu acho que, e vocês estão no caminho certo, de chamar a empresa e buscar, como o secretário aqui também falou, uma nova organização para o sistema, para que esse sistema possa sobreviver. Que a empresa agora, evidentemente, não vamos deixar a empresa falir, mas é hora também dela se ajustar e tentar cumprir, né? Tentar sobreviver. Né? Não é a hora da empresa também buscar ter grandes lucros. Nesse período ninguém está tendo grande lucro, mas está sobrevivendo. Né? Então é isso, eu acho que fiquei muito feliz de acompanhar aqui. Quero agradecer as palavras do meu amigo Sebastião, atualmente representando a Assembleia Legislativa, mas o meu ex-secretário de Transporte, que conhece muito do assunto, né? Cumprimentar o nosso colega diretor do DETRO também, que, afinal de contas, vai ser o responsável por avalizar isso, mas certamente chegando a um entendimento aqui entre a população e a empresa, chegando a uma proposta de consenso, isso vai ser acatado lá pelo DETRO, acho que nesse sentido, e estamos à disposição. A Secretaria de Transportes, eu e meu colega Álvaro, assim como os colegas que estão lá na Secretaria, estão à disposição, viu, secretários? Se precisar da gente, precisar do nosso apoio aqui, a gente está à disposição. É claro que ninguém conhece melhor o problema do que vocês daqui, né? Mas a gente pode ajudar no que vocês precisarem, estamos à disposição, tá bom? Nosso muito obrigado ao engenheiro da Secretaria de Estado de Transporte, senhor Sérgio Marcolini. Passo a palavra agora ao Álvaro Gonzalez, arquiteto também da Secretaria de Estado de Transporte. As minhas palavras não são muito diferentes do que já foi dito, mas eu queria reforçar uma questão que eu acho que é muito importante para se resolver qualquer problema em sociedade, que é a boa vontade, né? Essa audiência, muito bem conduzida aqui pelo presidente Alex Joaquim, pelo vereador Alex Joaquim, mostrou, pelo menos para mim, acho que aqui para o meu colega Marcolini, que estamos aqui pela primeira vez, não na cidade, mas numa audiência dessa natureza, um espetáculo de boa vontade. E quando a gente fala um espetáculo, é no sentido melhor possível, ou seja, a disposição de resolver o problema a partir da única forma que nós consideramos no momento que seja viável, que é através do diálogo. Né? Estão reunidos aqui operadores, reunidos representantes da população, os vereadores, os internautas estão lá, a população está nos vendo e nos ouvindo pela internet, infelizmente, por conta da questão aqui de não poder aglomerar, né? Eu reforçaria apenas que a Secretaria, secretário Daniel, está à disposição, como já sabemos que o DETRO já demonstrou várias vezes, à disposição para uma agenda comum que a gente possa discutir, talvez a gente consiga contribuir, trazendo experiências que a gente vem observando em vários lugares do Brasil. Eu lembro que, no início da pandemia, se montou um gabinete de crise, um grupo na Secretaria, justamente naquela época em que a região metropolitana estava sem serviço de transporte coletivo, alguém aqui, não lembro quem foi que tocou nesse assunto, e na época a gente tinha uma interlocução com os secretários de transporte municipais, de vários municípios, inclusive daqui de Piraí. Na época, o seu antecessor da gestão passada, ele nos procurou por algumas questões pontuais que a gente conseguiu resolver, caso a caso. E eu acho que esse ambiente de diálogo entre os entes, o Estado e os municípios, deveria ser reforçado agora. Eu acho que não é porque talvez a pandemia já esteja num certo momento já um pouco mais avançado, não na crise mais forte, digamos assim, é que a gente tem que soltar a mão um do outro. Eu acho que é a hora da gente continuar com esse diálogo. Eu acho que a gente pode contribuir com algumas ideias que a gente está observando em outros locais, em outros estados, inclusive, porque existe uma interlocução entre secretarias de transporte dos estados, né? A gente tem conversado muito com São Paulo, bastante com Minas, um pouco com Paraná também, e esse problema que aflige aqui Piraí é um problema que está em todas as cidades, né? Como manter o sistema funcionando com uma demanda que caiu, como manter... a gente sabe que muitas das empresas, antes do advento da pandemia, já tinham alguns problemas de queda de demanda, mas tinham um endividamento, né,
E o problema não é só o custeio, não é somente pagar o diesel, pagar o salário, mas pagar as obrigações que a empresa já tinha antes, como, por exemplo, o financiamento dos ônibus, diversos financiamentos. Acho que a cidade do Aço tem esse problema, como tantas outras operadoras. Então, mas o cidadão não pode ficar sem transporte. Então, a busca desse equilíbrio, esse equilíbrio delicado, ele é difícil, é um desafio que é de todos nós, mas ele só começa a ser resolvido quando a gente se dispõe a entender, a ter empatia, né? Ou seja, a entender o problema do outro, o problema da empresa, o problema do cidadão usuário, o problema do vereador, que com toda a justiça é cobrado pelo seu eleitor, né? E do secretário, que também tem uma série de demandas, uma série de problemas. Então, nós lá na secretaria, nós especificamente trabalhamos na subsecretaria que cuida de projetos de mobilidade, que cuida de projetos para o futuro. Mas não existe futuro sem a gente cuidar do nosso presente aqui. Então, agradeço o convite, fico honrado de ter podido ouvi-los e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa e pela vontade de resolver e pela disposição ao diálogo. Muito obrigado. Nós que agradecemos o senhor Álvaro Gonzalez, arquiteto da Secretaria de Estado de Transporte. Para finalizar essa parte, eu chamo o secretário municipal de transporte, o senhor Daniel Miceli, para dar suas considerações finais. Eu também queria agradecer a oportunidade, né? Acho que foi muito importante a gente estar passando de forma clara e transparente os assuntos relevantes para a nossa sociedade e dizer para a nossa população que está nos assistindo que a gente vai continuar trabalhando com muito diálogo, tanto com a população, com o legislativo, com as empresas, porque o intuito é um só, é trazer benefícios para a nossa cidade e para a nossa população. Então, eu tenho certeza que a gente vai batalhar muito para que a gente chegue, né, a um senso comum, que é trazer esses benefícios que a gente almeja. E isso vem através de planejamento administrativo, que é isso que a gente vem fazendo nesses 5 meses, e executando algumas ações também. Então, acho que com o decorrer do tempo, a gente vai estar conseguindo entregar um transporte coletivo melhor para a nossa sociedade e para todos os munícipes da nossa cidade. Antes de passar a palavra para o presidente Alex Joaquim finalizar, agradeço a presença de todos, os internautas também que participaram através do nosso canal no YouTube e também do Facebook. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, teremos uma nova audiência pública, dessa vez a respeito da questão da Nova Dutra. Então, é importante que todos, devido à aglomeração, a esse período de pandemia, não estamos podendo receber dentro do plenário da Câmara a participação das pessoas, mas pela internet é possível, sim, participar enviando as perguntas. Para finalizar essa audiência pública, eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Piraí, vereador Alex Joaquim. Fiz algumas anotações aqui, né, da pauta da nossa audiência pública. Sobre a empresa Cidade do Aço, nós recebemos algumas reclamações. Dentro dessas reclamações está o atraso dos horários, né, das linhas, está sobre o novo modelo que a empresa quer implantar sem cobradores, a conservação dos ônibus, né, e o excesso de passageiro na pandemia. Tendo o horário reduzido, a gente sabe que alguns horários estão andando com excesso de passageiro. Vai ser entregue tudo que a gente pontuou às empresas, né, mesmo as que não estiveram presentes. Sobre a empresa Expresso Real Rio, a principal reclamação é a retirada das linhas Cacaria Seropédica, Cacaria Verageni e Cacaria Campo Grande. Eles estão fazendo reaproveitamento de linha, né, ponte coberta via Cacaria, e acabaram com essa demanda da nossa população. E vai também aqui uma sugestão ao nosso secretário municipal de transporte, inclusive já conversamos sobre isso, a criação de linhas novas dentro do nosso município, vai estar evitando um desgaste maior a intermunicipais. Então, fica aqui também, né, alguma sugestão,
sugestões, né, eu vou passar em mãos depois, secretário, e peço que o senhor dê uma olhada com carinho, estude, e podemos marcar uma agenda, né, com a Secretaria Estadual de Transporte, para a gente poder estar buscando alguma ajuda, alguma solução para dentro da nossa cidade. Muito obrigado. Fica aqui o nosso repúdio à empresa Expresso Real Rio e à empresa Barra do Piraí, que não mandaram representante. Você vê, né, que, infelizmente, nem tudo depende do Executivo, do Legislativo e dos órgãos, né, fiscalizadores. É muito difícil, mas vamos continuar nessa luta, buscando, né, com muita seriedade. Eu tenho certeza que essa casa aqui, junto com o governo executivo, o secretário de Transporte, tem aqui que fazer um elogio, secretário. Meus parabéns. Em 6 meses, o senhor já produziu muita coisa boa na nossa cidade. A gente tem certeza que o senhor pegou uma secretaria sucateada, 8 anos de abandono, mas, enfim, nesse governo, quero parabenizar o Tutuca pela sua escolha, está em boas mãos. Agradecer aqui a presença de todos, né? O senhor doutor Plínio, né, representando aqui o CODECOM, o doutor Sebastião, representando aqui a Comissão de Transporte, na pessoa do deputado Dionísio Luiz, o senhor na pessoa do deputado Fábio Silva. Agradecer a todos. Tenente Coronel Pimenta, muito obrigado. Carlos Alberto. Carlos Alberto, a gente sabe, uma coisa a gente tem que, né, falar a verdade. E a empresa Cidade do Aço sempre se dispõe a estar conversando, dialogando conosco. Então, fica aqui o meu agradecimento também. A gente sabe de toda a dificuldade que não só Piraí, mas o Estado, o país, vem enfrentando com o transporte público. Mas a empresa Cidade do Aço sempre se colocando, né, para discutir com a gente e tentando dar ouvidos à nossa população, que essa casa aqui nada mais faz, né, de estar repassando os ensejos da população de Piraí. Então, leva aqui, vou pontuar algumas coisas para o senhor levar, e fica aqui o nosso pedido que a empresa possa repensar sobre a situação dos cobradores. É mais uma questão, né, social do que empresarial. Então, eu peço ao senhor que reveja com muito carinho esse pedido de toda a nossa população. Fica aqui meu muito obrigado a todos. Espero que possamos tirar um aproveito, né, dessa audiência pública. Tenho certeza que isso aqui é apenas o primeiro passo, e com a dedicação do nosso secretário municipal de transporte, do nosso prefeito, a gente vai avançar muito no transporte público de Piraí. Muito obrigado a todos. Então, dou como encerrada a audiência pública e espero, né, que em breve possamos fazer um novo encontro com soluções plausíveis para a nossa população. Boa tarde a todos e muito obrigado.